Filariose elefantíase severa, jovem recupera pernas normais após milagre. Era uma tarde quente de verão no interior de São Paulo, quando o irmão João Carlos, então com apenas 22 anos, começou a notar um inchaço estranho no pé esquerdo. No começo, pensou que fosse apenas uma picada de inseto ou uma alergia passageira. Mas os dias foram passando, e o inchaço não só persistia como aumentava de forma assustadora. A pele ficou tensa, brilhante, e a perna começou a doer como se estivesse sendo esmagada por dentro. João Carlos, que sempre fora um jovem saudável e trabalhador, não entendia o que estava acontecendo. Ele era membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, frequentava as reuniões, orava e vivia uma vida simples, mas aquela enfermidade parecia não ter explicação. Os primeiros médicos que procurou deram diagnósticos vagos. Pode ser uma infecção, talvez seja problema de circulação. Receitavam pomadas e remédios que não faziam efeito. A perna continuava a inchar, e logo o pé esquerdo ficou tão grande que ele não conseguia mais calçar nenhum sapato. A dor era constante, uma queimação que subia pela perna como se fosse fogo. À noite, o incômodo piorava, e João Carlos passava horas em claro, orando e pedindo a Deus que lhe mostrasse o que estava acontecendo. Sua mãe, Irmã Maria, também ficava ao seu lado, chorando e suplicando ao Senhor por misericórdia. Até que, após meses de sofrimento, o médico especialista finalmente deu o diagnóstico: filariose, uma doença causada por vermes parasitas transmitidos por mosquitos. O pior é que no caso de João Carlos, a doença havia evoluído para elefantíase, uma condição em que o sistema linfático é gravemente afetado, causando inchaço extremo e deformidades irreversíveis. O médico foi sincero: não há cura. Podemos tentar controlar os sintomas, mas sua perna nunca mais será normal. Você terá que conviver com isso pelo resto da vida. Aquelas palavras foram como uma facada no coração do jovem. Ele saiu do consultório arrasado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao chegar em casa, João Carlos se jogou de joelhos no chão do seu quarto e começou a clamar a Deus com todas as suas forças. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou jovem, preciso trabalhar, preciso servir na tua obra. Se for da tua vontade, cura-me, mas se não for, dá-me forças para suportar. Sua mãe e seu pai, irmão Pedro, se juntaram a ele em oração. A família inteira jejuou pedindo a intervenção divina. Os irmãos da congregação local também foram avisados e nas reuniões de oração, muitos elevaram súplicas pelo jovem. Os dias se tornaram uma luta constante. A perna de João Carlos já estava tão inchada que ele mal conseguia andar. O peso do membro doía como se estivesse cheio de pedra. Às vezes a pele rachava, e um líquido amarelado escorria, deixando feridas que demoravam a cicatrizar. Ele precisou parar de trabalhar na roça, pois não aguentava ficar em pé por muito tempo. A vergonha também o acometia. As pessoas olhavam com pena, algumas até com nojo, e ele se sentia como um fardo para a família. Por que eu, Senhor? Ele repetia em suas orações noturnas. Certa noite, depois de mais um dia de dor e humilhação, João Carlos teve um sonho. Ele viu um anjo vestido de branco, com um brilho suave ao redor, que se aproximou e tocou sua perna. O anjo disse: não temas, porque o Senhor ouviu suas orações. Ele conhece seu sofrimento e não o abandonou. João Carlos acordou assustado, mas com uma paz inexplicável no coração. No dia seguinte, contou o sonho para seus pais, que também se encheram de esperança. Deus está ouvindo nossas orações, filho. Não desanime, disse seu pai, com os olhos cheios de lágrimas. Mas os dias seguintes foram ainda mais difíceis. A perna piorou, e João Carlos começou a sentir febre e calafrios. O médico receitou antibióticos, mas a infecção parecia não ceder. A dor era tão intensa que ele mal conseguia se mover. Sua mãe passava noites em claro, molhando panos com água fria para aliviar a queimação. Em uma dessas noites, quando a dor estava insuportável, João Carlos gritou: Senhor, se tu existes, se tu me amas, não me deixes assim. Eu quero servir a ti, quero louvar teu nome, mas não consigo mais. E exausto, caiu em prantos. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Enquanto ele chorava, uma luz suave encheu o quarto. Não era a luz da lâmpada, nem do sol que começava a nascer. Era uma claridade diferente, como se viesse de dentro da própria dor. João Carlos sentiu um calor agradável percorrer sua perna, como se mãos invisíveis estivessem massageando o local inchado. Ele fechou os olhos e começou a orar em voz baixa: Senhor, eu creio em ti. Mesmo não entendendo, eu confio no teu poder. E naquele momento uma paz profunda o invadiu. Quando acordou pela manhã, João Carlos sentiu algo diferente. A dor havia diminuído. Ele olhou para a perna e não acreditou no que viu. O inchaço havia reduzido pela metade.
A pele, antes tensa e brilhante, estava mais macia. Ele tentou se levantar e, para sua surpresa, conseguiu apoiar o pé no chão sem sentir a dor cortante de antes. Mãe, pai, venham ver, gritou emocionado. Seus pais correram para o quarto e, ao verem a perna do filho, caíram de joelhos, louvando a Deus. É um milagre, meu Deus, é um milagre, chorava sua mãe. Os dias seguintes foram de espanto e gratidão. A cada manhã, João Carlos acordava e via a perna mais normal, o inchaço desaparecendo como cera derretendo ao sol. Em uma semana, sua perna esquerda estava quase igual à direita. Ele voltou a calçar sapatos, a andar sem mancar, a trabalhar na roça. Os médicos que o acompanhavam não tinham explicação. Isso não é possível, disse um deles, examinando os registros. A elefantíase não regride sozinha. Mas João Carlos sorria e respondia, não foi sozinha, doutor. Foi Deus quem me curou. A notícia do milagre se espalhou pela congregação. Muitos irmãos que haviam orado por ele agora louvavam a Deus pelo que havia feito. Nas reuniões, João Carlos dava seu testemunho, contando como Deus o havia livrado de uma doença que os médicos disseram ser incurável. Eu aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele ouve nossas orações e age no tempo certo, dizia ele, com os olhos brilhando de emoção. Hoje, anos depois, João Carlos vive uma vida normal. Suas pernas são iguais, sem qualquer sinal da doença que quase o destruiu. Ele se casou, teve filhos e continua servindo a Deus com alegria. Sempre que pode, conta sua história para encorajar outros que passam por provações. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer e não desistir de orar, diz ele aos que o procuram em busca de consolo. Este relato não é apenas sobre uma cura física, mas sobre a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. João Carlos poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, mas escolheu confiar. E Deus, em sua misericórdia, não apenas o curou, mas usou sua história para fortalecer a fé de muitos. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos que passam por lutas. Deus não esquece dos seus. Ele ouve, ele age, e no seu tempo, ele responde. A ele seja toda a glória, honra e louvor, pelo que fez e pelo que ainda fará na vida daqueles que nele confiam. Amém.